o que a história nos revela sobre as profecias do Apocalipse. Neste blog apenas postei artigos avulsos sobre as profecias do fim, e todos eles sem profundidade e sem sequência, que é como gosto de fazer. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. E fiz assim porque não tinha um quadro completo do assunto. Sempre tive várias lacunas em meu entendimento e isso me travou até aqui para tratar sobre o fim. Mas, nos últimos meses, Deus, como sempre muito misericordioso comigo, me clareou completamente e eu sei que já posso tratar dessa questão de forma cronológica, clara e simples. E, antes de começar, quero destacar uma coisa. Muitos se esquecem de que a única e verdadeira revelação somente é dada àqueles que buscam de todo o coração, aqueles que submetem seus corações e ouvidos à voz suave do Espírito Santo, o único capaz de nos ensinar os segredos de sua inspirada palavra. As chaves de interpretação estão na própria palavra de Deus, as quais o Espírito Santo nos revela e ensina. Nessa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, a começar com esse artigo Introdução, quero mostrar muito mais do que apenas a revelação do texto bíblico. Quero trazer também um alerta e uma exortação para a igreja atual, que se prostituiu com o mundo, abandonando as doutrinas dos apóstolos, o amor, a santidade e o arrependimento. Este artigo, por meio da revelação de Apocalipse, busca chamar a atenção do leitor para o fato de que estamos no fim dos tempos, a um passo do grande e terrível dia do Senhor, quando uns serão levados para as bodas do Cordeiro, enquanto outros, que não ouviram a voz de Deus, perderão a vida eterna. No Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo alertou seu povo, durante toda a história da igreja, mostrando os enganos e as artimanhas do maligno. Hoje, pela sua misericórdia e graça, Ele continua nos convidando ao arrependimento e à submissão. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai, no seu trono. Apocalipse 13, 19 a 21. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele é considerado por muitos cristãos como o livro bíblico mais difícil de interpretar. De fato, um estudo do livro do Apocalipse revela que seu autor usa uma linguagem predominantemente simbólica. Por isso algumas pessoas dizem descobrir códigos e enigmas dentro do livro. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o objetivo do livro de Apocalipse é revelar ao invés de esconder. O próprio título do livro já diz muito sobre seu principal objetivo. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis e significa revelação ou desvelamento. Mas por que há tanta confusão, tantas interpretações confusas sobre esse livro? Veja o texto bíblico abaixo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20,21. A confusão ocorre porque a maioria desconsidera esta afirmação do apóstolo Pedro e faz interpretações pessoais, porque desconhecem que está na própria Bíblia as chaves bíblicas para interpretar cada profecia. Não procure em sua cabeça, caro leitor, procure a interpretação na palavra. Nosso amado Pai deixou as chaves de interpretação para que não ocorresse dúvida sobre o que a profecia queria dizer. E esta é a proposta desta série de estudos do livro de Apocalipse. Vamos ver juntos um capítulo ou dois por vez, analisando os versículos que têm revelação para a Igreja de Cristo. Dessa forma você vai ver, de forma clara, como a Bíblia explica as profecias, sem necessidade de colocar os nossos achismos na equação. Então, a cada artigo postado, coloque a sua Bíblia aberta no capítulo do dia e vá acompanhando. Quero que você veja cada texto junto comigo. Você ficará surpreso de como o Apocalipse, de repente, vai se revelar diante de seus olhos como um livro simples e claro. Quando João escreveu o Apocalipse? Segundo alguns historiadores, João escreveu o livro de Apocalipse no ano 95 DC, no reinado de Domiciano, imperador do Império Romano pagão. Estava ocorrendo uma grave perseguição contra os cristãos naquele primeiro século. Nero César mandou botar fogo em Roma. Depois, com medo de que o povo se revoltasse contra ele, colocou a culpa nos cristãos. Aí começou uma grande perseguição por volta do ano 55,
56 DC, onde os cristãos eram queimados vivos em postes na cidade de Roma por causa da calúnia de Nero. O imperador Domiciano, 81 DC a 96 DC, também perseguiu os cristãos. Os imperadores romanos se consideravam como deuses. Os cidadãos romanos faziam cultos e sacrifícios para os mesmos. E, se alguém não aceitasse a autoridade deles como se fosse um deus, era perseguido e morto. Centenas de seguidores de Jesus preferiram a morte do que se dobraram fazer sacrifícios ao imperador. Alguns historiadores afirmam que João chegou a ser sentenciado a ser queimado em um tacho de óleo quente e a pena não conseguiu ser executada porque, de forma miraculosa, ele não foi consumido pelo calor do tacho. E como o império não podia fazer a pena ser cumprida 2 vezes, o exilaram para a ilha de Patmos. O texto bíblico afirma que o motivo do exílio de João foi por causa do testemunho de Jesus. Strong. As 3 correntes principais de interpretação do sistema religioso. Veja abaixo as 3 linhas de interpretação mais utilizadas para tentar compreender o livro de Apocalipse. Preteristas entendem que a grande maioria das profecias, ou todas, cumpriram-se na destruição de Jerusalém, em 70 DC, e na queda do Império Romano, 476 DC. Ou seja, todas as profecias já se cumpriram no passado. Os que mais utilizam essa linha de interpretação são os católicos e algumas ramificações da Igreja Presbiteriana. Para eles as profecias eram espirituais, alegóricas e diz respeito apenas à luta entre o bem e o mal. Historicista. Ela afirma que as revelações do livro do Apocalipse vão se cumprindo no decorrer da história da Igreja até a segunda vinda de Cristo, o estabelecimento do seu reino milenar sobre a terra, até a descida da Nova Jerusalém. Para os historicistas, o Apocalipse foi se cumprindo ao longo de toda a história, com o Império Romano em sua primeira fase pagã, depois em sua fase religiosa. Em paralelo a isso é analisado a igreja que se manteve pura e a igreja que se apostatou, descrita como uma prostituta vestida de escarlate. Ela é defendida pelas igrejas mais antigas, puritanos escondidos no deserto para não se contaminar com os ensinos de Roma papal, que vieram para a América, fugidas da Inquisição Romana na Europa no século XIX e também pelos adventistas. Futurista. Essa interpretação é amplamente divulgada e aceita pela maioria do sistema religioso, principalmente protestantes, pentecostais, igrejas fundamentalistas. Ela entende que os 2 primeiros capítulos de Apocalipse referem-se às igrejas do tempo do apóstolo João, as 7 igrejas, e do capítulo 4 até o 22 é tudo acontecimento para o futuro. Para eles as pragas, as trombetas, os 144.000, a grande tribulação, a marca da besta, o anticristo, tudo vai acontecer próximo do retorno do Messias. Precisamente 7 anos antes. Essa linha de interpretação foi divulgada especialmente pelo jesuíta Francisco Ribeira no século XVI, na Idade Média. Os padres jesuítas, descontentes com as acusações de vários protestantes, tais como Martinho Lutero, John Knox, John Calvino e outros, de que o Papa era o anticristo, resolveram escrever uma versão futurista e colocando o livro de Apocalipse e alguns textos de Daniel para o futuro distante, onde o anticristo ainda surgiria, com o objetivo de tirar o foco de cima do Papa. Essa linha de interpretação futurista espalhou-se como rastilho de pólvora no século XIX por meio dos pastores maçons Cyrus e Gerson Scofield, através da Bíblia de referências Scofield, e John Nelson Darby, através do comentário bíblico Synopsis of the Books of the Bible da Bíblia Darby. Eles começaram a divulgar essas literaturas com anotações dessa teoria futurista e também do dispensacionalismo. Como está relatado historicamente, a maioria das igrejas evangélicas aqui no Brasil nasceram, no início do século XX, dentro de lojas maçônicas, Assembleia de Deus, Batista, Cristã do Brasil, etc. Então, essa teoria futurista de que a igreja será arrebatada em secreto, que o anticristo surgirá no futuro, reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, grande tribulação, a quebra da aliança com Israel no meio dos 7 anos, separam os últimos 7 anos dos 490 anos das 70 semanas de Daniel, etc., nasceram no coração da maçonaria e ganhou o sistema religioso como um todo. Qual a linha de interpretação desse estudo? A linha de interpretação que vamos analisar nesta série de estudos sobre o livro de Apocalipse é a historicista. Apenas essa interpretação não deixa um vácuo de mais de 1800 anos de acontecimentos marcantes na história sem o livro de Apocalipse ter abordado, o que é improvável.
Todos esses acontecimentos tremendos da história são tratados pelos eruditos bíblicos atuais como insignificantes, quando eles optam pela linha futurista ou preterista. Por esse motivo, esse blog abordará a interpretação historicista, pois creio ser a chave correta para se entender as profecias do fim. Mesmo porque foram essas chaves de interpretação que a igreja de nossos irmãos mais antigos, os do primeiro século e puritanos, utilizavam. Eles sofreram a perseguição do Império Romano pagão e papal, escondidos no deserto, cavernas subterrâneas, montanhas, durante a Idade Média. A proposta é iniciarmos um estudo aprofundado do Apocalipse, começando pelo capítulo 1. Vamos olhar cada texto bíblico sem pressa. Sugiro que você se esvazie de todas as ideias preconcebidas no sistema religioso olhe a palavra comigo para ver se o que vai ser dito tem ou não tem base bíblica e histórica. Não vai ser ensinado aqui uma nova doutrina, sem base nenhuma na palavra, mas a doutrina puramente bíblica e sem contaminação, como tudo mais que vocês encontram nesse blog, desde 2011. Eu sei que nomes de peso no meio do sistema religioso ensinam que o anticristo ainda vai surgir, ensinam o rapto secreto, ensinam que a marca da besta é um chip, etc. Mas acredite, muitos destes chegam a ignorar livros inteiros da palavra e isso é sério e danoso demais para os santos. Vamos ver juntos capítulo por capítulo de Apocalipse até o capítulo 22. Se algum capítulo ficar muito longo eu vou dividi-lo em mais de um artigo, para não ficar muito cansativo. Só peço a você que analise o que eu tenho a dizer como os bereanos fizeram, olhando cada ponto nas escrituras para ver se o que está sendo ensinado é bíblico. Faça isso com a mente aberta. Aí, ao final dessa série de estudos sobre o Apocalipse, você pode ficar à vontade para desconsiderar tudo o que leu ou começar a ensinar, nesse tempo do fim, da mesma forma que a igreja primitiva ensinava as profecias do fim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bibliografia, revelando o Apocalipse com as chaves bíblicas, capítulo 1, dos evangelistas Flávio Schmid e Gilberto Acevi. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.